Segundo o IBGE, aproximadamente 13 milhões de brasileiros têm doenças raras. Este mês tem a campanha Fevereiro Lilás. Ele foi escolhido para chamar a atenção para o diagnóstico e o tratamento dessas doenças. Quem veio conversar com a gente é o advogado e o vice-presidente do Instituto Lyon Reconvexo, Pedro Mendes Ferreira Neto. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Elaine? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Prazer estar aqui falando desse tema tão relevante e em um momento tão oportuno, que é o Fevereiro Lilás. Trazer conscientização sobre essas doenças que, infelizmente, ainda são tão esquecidas e ainda estão na condição de invisibilidade. Nós precisamos chamar atenção para isso. Você já revelou aí um número bem significativo, 13 milhões de pessoas no Brasil, é o que se estima. E ao redor do mundo existe uma estimativa de 300 milhões de pessoas, então são raras até que ponto? Uma pergunta que a gente faz, né? Esses números dão a entender que não são tão raras assim. Então vamos lá conversar que esse tema merece. Pedro, a gente estava até conversando antes, você falou que uma das dificuldades é inclusive o diagnóstico dessas doenças, né? Os profissionais, muitos ainda não estão talvez preparados o suficiente, se a gente pode dizer assim? Exatamente. A gente acredita que inclusive os cursos da área de saúde estudam um pouco, se debruçam um pouco, se aprofundam, não tanto quanto poderiam em relação a essas doenças. Isso é algo que ocorre. Eu posso relatar aqui um pouco da minha trajetória. Foram 3 anos e meio para chegar a um diagnóstico definitivo. Isso depois de passar por grandes médicos, grandes nomes do Brasil e depois de passar por 2 países, Estados Unidos e Itália, para enfim ter um laudo, um diagnóstico definitivo. E essa é a realidade que, infelizmente, a maioria dos pacientes vivencia. E o nosso trabalho, enquanto Instituto Reconvexo, enquanto membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Maringá, é justamente lutar para uma mudança desse cenário, para que essas pessoas encontrem mais conforto, mais dignidade, um diagnóstico mais rápido, e uma qualidade de vida melhor. Pedro, você teve a oportunidade de passar por 2 países fora o Brasil, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria da população, né? Como é que foi esse processo? Você começou a sentir o que exatamente? Você tem um problema na visão, né? Exato. Eu fui acometido em 2019 por uma patologia que se chama neuropatia óptica hereditária de Leber, conhecida pela sigla LHON, L-H-O-N. É algo que eu nunca tinha ouvido falar, a grande maioria das pessoas não conhece também. Ela provoca uma perda súbita de visão, e causa a baixa visão, que é o meu quadro atual. Tenho baixa visão. Baixa visão, falando rapidamente também para quem não conhece, é um tipo de deficiência visual parcial, em que a pessoa mantém parte, um percentual da visão dela, mas então ela é um intermediário entre a cegueira e a visão comum. Então a LHON causa essa baixa visão e ela surge de uma forma inesperada, não causa dor, não tem nenhum sinal prévio, ela chega de uma forma silenciosa. Quando você se dá conta, a sua visão vai diminuindo, de uma forma que chega a assustar os pacientes no início, uma coisa muito abrupta, e aí você passa a se deparar com essas questões e ter de fazer adaptações na sua vida. E assim, essa é apenas uma das doenças raras, As pessoas aí sofrem das mais diferentes tipos de doenças raras e nem sempre conseguem esse acesso também ao médico, Exatamente. Uma das nossas lutas do Instituto Reconvexo é para que justamente nós tenhamos em breve um protocolo de atendimento e de recepção de pessoas que tenha queixa de baixa de visão. Para que quando a pessoa chegue a um oftalmologista, ele tenha ali um protocolo para seguir, para ele saber, por exemplo, algumas questões que a gente pode mencionar. Quais exames ele deve solicitar que indiquem que ali se trata de algo hereditário, de algo ali que é raro, que não é simplesmente um glaucoma, uma catarata, que são essas doenças mais comuns. E além de quais exames solicitar, quais características do nosso sistema visual, quais características dos olhos, do nervo óptico, indicam que se está diante de uma doença rara e hereditária, quais medicamentos se deve evitar, quais procedimentos se deve evitar, porque algo que acontece também muito comumente em relação a essas doenças, especialmente falando agora das oculares, que é a que eu mais conheço, porque vivencio, é a prescrição de medicamentos e tratamentos equivocados, que às vezes podem agravar a situação da pessoa. Eu mesmo fui exposto a medicamentos e tratamentos que depois eu fui saber que não eram apropriados para o meu caso. No meu caso, ainda bem, eu não tive piora do quadro, mas eu fui exposto a um risco muito grande. Tem pacientes que têm essa piora. Então isso é algo que realmente nos instiga para
nos mover e pleitear do nosso governo políticas públicas para isso, né? A gente precisa que essas pessoas tenham um norte, tenham direcionamentos, né? Que a classe médica também se conscientize. Então, é uma conscientização grande que a gente fala. É sociedade, é Estado, comunidade acadêmica, né? Comunidade médica. E assim, é preciso também divulgar, né, falar mais, embora sejam raras ou nem tanto, como a gente viu, o número é grande de pessoas, é importante falar sobre elas justamente para, de repente, levantar a possibilidade de, né? Exatamente. A gente sempre comenta nesses meios das pessoas com doenças raras, inclusive no nosso meio, no nosso grupo de pacientes com o Lyon, que o fato delas serem raras não significa que tenham de ser desconhecidas. Né? Elas podem ser conhecidas. A gente tem exemplos de países que já têm um protocolo no seu sistema público de saúde para atender pessoas com doenças raras, doenças mitocondriais, que é o caso da Itália, que tem um sistema público de saúde que é um modelo, é o caso da Inglaterra com o NHS. São modelos que, inclusive, a gente pode se inspirar e trazer referências do que eles fazem lá para aplicar aqui também. Mas a conscientização, como você disse, é extremamente importante. É importante que esses nomes sejam ditos, o nome dessas doenças, a Lyon, a síndrome de Wolff. Vou falar alguns nomes exatamente para trazer à tona isso. Então, algumas doenças oculares e raras da visão tem esses nomes: síndrome de Wolfram, síndrome de Usher, neuropatia óptica hereditária de Leber, que é o meu caso, retinose pigmentar, né, atrofia dominante. Então são atrofia de cones e bastonetes. São nomes que as pessoas não estão habituadas a ouvir, mas nós gostaríamos que sim, que pelo menos a classe médica passasse a cogitar essas doenças, porque o que ocorre é que quando se cogita que é alguma dessas doenças, já passou muito tempo, às vezes alguma piora poderia ser evitada e ao menos a dignidade do paciente de ter informações corretas, de não ser exposto a tratamentos equivocados que podem piorar a sua saúde e, além de piorar, que criam falsas expectativas para que isso não ocorra. A conscientização é importante por diversos motivos. Pedro, e além de tudo isso, é importante falar de tratamento também, né? Sim. Porque o acesso ao tratamento também é mais complicado, né? Sim, a maioria dessas doenças, principalmente as doenças raras oculares, elas não têm ainda tratamentos aprovados. Muitas delas estão com tratamentos em fases experimentais, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na China. São tratamentos promissores, a gente tem perspectivas boas aí para os próximos anos. Se Deus quiser, em breve teremos tratamentos aí prontos para serem realizados. Mas enquanto isso, existem medicamentos que evitam a progressão da doença, evitam a piora dela. E é por isso que a gente também, mais um motivo pelo qual a gente briga por essa conscientização, para que as pessoas tenham acesso a esses tratamentos, ao medicamento que por enquanto é o que temos, o paliativo, os paliativos que existem que evitam o agravamento do quadro. Mas assim, aí são diversos fatores que a gente começa a observar. Mesmo esses medicamentos que evitam piora, que mantêm a visão, não são de fácil acesso, não é a realidade da maioria do país. Muitas pessoas precisam entrar com ação judicial para requerer ao Estado que arque com os custos desses tratamentos. Então é uma realidade assim que precisa de um cuidado muito grande, uma realidade delicada, mas que nós estamos muito motivados, empenhados para modificar esse quadro aí, modificar esse cenário. Agora, Pedro, tem um outro lado nisso tudo também, que é receber o diagnóstico de uma doença rara. Porque se você recebe um diagnóstico de uma doença que, sei lá, é mais conhecida, que existe um tratamento conhecido, meio que, claro, não é legal, mas dá um certo alívio. Agora, quando fala você tem uma doença rara, e aí é importante também esse grupo de apoio, né, que vocês colocam aí nessa instituição. Exatamente. É extremamente impactante, né? Nós temos relatos de pessoas que, ao receberem o diagnóstico, entram em quadros depressivos, né? Existem pessoas que saem do mercado de trabalho, ou às vezes demoram muito tempo para regressar, né? Existem pessoas que estão fora da sua vida social, que estão em casa, que não têm, infelizmente, perderam a coragem, né, de lutar pelos seus sonhos, e pessoas que perderam o horizonte de que é possível seguir em frente. O nosso grupo, com certeza, uma das missões é justamente essa, é reunir as pessoas e mostrar que sempre é possível, com adaptação, com conforto e com dignidade, sempre é possível seguir em frente. É o que nós tentamos demonstrar. Mas realmente, quando chega esse diagnóstico, não é algo fácil de lidar. Você ouve termos, nomes de patologias que você nunca tinha escutado. Então é algo assim que o paciente precisa realmente de um suporte da família, dos amigos, se possível um suporte psicológico, acho que é bem recomendado.
né, para isso. É uma situação que demanda cuidados ali. Eu, particularmente, posso dizer assim que eu passei por diagnósticos equivocados, aliás, vários, no meu caso, cogitaram que poderia ser glaucoma, cogitaram que poderia ter uma doença autoimune, cogitaram que poderia ser uma infecção nos olhos. Olha só quantos diagnósticos a gente ouve antes de chegar à conclusão de que era Allium. Então, no meu caso, eu digo que essa trajetória de diagnósticos equivocados, por um certo lado, ela até emocionalmente ela me ajudou, porque enquanto eu acreditava naqueles diagnósticos, eles eram diagnósticos mais tratáveis. Então, eu fui assim, durante um tempo acreditando que se fosse infecção, tal medicamento resolveria. Se fosse uma reação autoimune, teria um outro que resolveria. Se fosse um glaucoma, teria algo que resolveria. Até chegar a saber que era realmente Allium, que não tem algo pronto para resolver. Existem, como eu falei, o medicamento que preserva a visão, que evita a piora, e temos perspectivas, quem sabe por ano que vem, aí a chegada da terapia gênica que vai mudar esse cenário em termos de cura. Né? Mas realmente isso é algo que precisa ser muito trabalhado e falado também. Quando a gente fala de políticas públicas, que é o que nós queremos, o que o nosso Instituto reivindica ao Estado, as políticas públicas, no nosso entendimento, devem abranger isso também. Devem abranger o apoio psicológico para essas pessoas, para que as pessoas não cheguem a esse quadro tão difícil, né, de depressão, de perda de motivação, e as pessoas percebam que elas podem ser quem elas quiserem ser na vida delas, realizar os sonhos delas e seguir adiante. E se de repente ela não pode mais, talvez, desempenhar a mesma função profissional que fazia antes, que ela se encontre em outra carreira, que ela possa se realizar e que é possível ser feliz sempre. A tecnologia tem ajudado muito as pessoas, né, que têm deficiência a se resolverem, mas é preciso também que as empresas, né, ou os órgãos públicos, enfim, estejam abertos para oferecer e fornecer também meios para isso, né? Exatamente. A gente lida com uma situação atualmente no Brasil, né? Nós temos leis de cotas, né, que determinam que as empresas devem contratar pessoas com deficiência, mas infelizmente a gente vive um cenário ainda de que a gente percebe uma certa resistência por parte das empresas. Nós temos conhecimento de empresas que evitam, né, a contratação, ou empresas que às vezes contratam pela obrigatoriedade, mas às vezes colocam aquela pessoa, digamos, em uma função, uma subfunção. Às vezes a pessoa tem com certeza potencial para fazer muito mais e ela está ali colocada de lado só para a empresa dizer que está cumprindo. Então, assim, a conscientização vai para esse lado também, né, para o lado empresarial, para o lado do mercado de trabalho, para que percebam que eles estão diante de pessoas capazes, de pessoas potentes, que podem, inclusive, mudar a trajetória daquela empresa. Eu posso citar um exemplo de um colega aqui, que ele não tem baixa visão, ele tem cegueira realmente, ele não enxerga, e ele foi contratado por uma grande empresa brasileira, e foi responsável justamente para que a gente tenha agora, recentemente, a primeira marca de cerveja com rótulo em braille, graças à atuação dele. Então ele está lá lotado em uma área de inclusão, em uma área de diversidade, ajudando a empresa a entender a necessidade desse público, ajudando a empresa a entender o que precisa ser feito. E aí, falando sobre isso também, eu acho importante colocar o seguinte: as empresas que não ainda se abriram para a contratação de pessoas com deficiência, elas não se deram conta de que elas estão perdendo o mercado também, mercado consumidor. Exatamente. De que elas estão perdendo lucro, né, com isso. Nós temos índices aí que variam a respeito do percentual da população brasileira que tem alguma deficiência, mas existem algumas estimativas que dizem que existem aproximadamente 24% da população brasileira com deficiência, com algum tipo de deficiência, outras que digam que esse número chega perto de 30%, mas 24 ou 30% eu entendo que são números bem consideráveis. Com certeza. Ainda que não sejam deficiências, digamos, aparentes, que existem aquelas deficiências que não são aparentes, que é o caso do autismo, outras aí que você, de repente, olhando para a pessoa, não percebe algo de imediato, mas são pessoas que estão por aí, que precisam trabalhar, que precisam viver sua vida, que precisam se divertir, né? Então, sobre a diversão é outra questão que é interessante falar, né? O quanto é necessário adaptar os espaços de entretenimento para a pessoa com deficiência. Infelizmente, os espaços de entretenimento ainda não são pouco acessíveis. Não se tocaram disso, né? Exatamente. E, novamente, a gente percebe que essas empresas estão perdendo o mercado consumidor por não incluir. Exatamente. E, Pedro, para a gente encerrar,
Quem quiser fazer contato com o Instituto, com você, vocês promovem também eventos, né? Como é que faz? Exatamente. Nós temos todos os anos, realizamos a Conferência Internacional Lyon Brasil. Esse ano será aqui em Maringá, uma satisfação para nós estar recebendo esse evento aqui. Além das conferências, temos as redes sociais. Podem procurar no Instagram, né, @Instituto Lyon Reconvexo. No Facebook também, Instituto LHON Reconvexo. Né, temos o canal no YouTube com o mesmo nome, Instituto Lyon Reconvexo. No YouTube temos um programa semanal, vai ao ar todas as terças-feiras, às 21h30, se chama Conexão Reconvexo. Lá nós discutimos diversos assuntos relacionados a Lyon e a deficiência visual de uma forma geral, deficiência física de uma forma geral, até um pouco mais amplo, vivências, direitos das pessoas, desabafos também. A gente é um espaço bem aberto. E o meu Instagram também eu vou divulgar porque me coloco à disposição para quem queira informações, Pedro Mendes F8 no Instagram. Tá bom? Certo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada.